Voltamos com o Alerj Debate, que está falando sobre a economia da moda e do design. Bom, a gente falava no último bloco sobre como é que o poder público pode ser impactado pelo design, pela moda, por essas questões. Acho que já existem projetos sociais, inclusive, né, que tocam nessa questão do design, né? É verdade. O design ele é um processo transversal do ponto de vista da indústria, do ponto de vista da cultura, e ele atinge também de uma maneira significativa a dimensão social. Nós temos vários exemplos na cidade do Rio, como a Copa Roca, por exemplo, como a iniciativa do Retalho Carioca, ali na comunidade da Barreira do Vasco, que são iniciativas locais, onde iniciativas econômicas locais que levam o design como uma estratégia de posicionamento e de sucesso e de vendas e de que seus produtos fiquem mais interessantes e que trazem um impacto social significativo. Essas pessoas, nessas comunidades, na medida que adotam o design e essa inteligência do projeto no que elas estão fazendo, esse produto delas passa a valer mais. Então, esse retorno de valer mais, esse valor agregado, né, o famoso clichê do valor agregado, isso retorna para o bolso das pessoas. Então, é muito simples no final das contas. O design é um processo que ele impacta na indústria, se levarmos ele em consideração. Ele beneficia a indústria, ele beneficia o meio ambiente. Na hora que você toma a decisão de cortar uma chapa de aço para produzir qualquer coisa, se você leva em consideração a eficiência do corte dessa chapa de aço, de modo a reduzir resíduos e sobras, você então passa a economizar material, isso tem um impacto ambiental significativo. O design também tem um componente social, na hora que ele aparece como solução para essas comunidades e para essas pessoas que, através dessas iniciativas, aumentam significativamente o seu retorno financeiro naquilo que elas estão produzindo através desse processo. É interessante que assim, você acaba gerando, né, e eu sou entusiasta disso, essa organização de produção, onde você tem viés de que a gente chama de economia solidária, onde as pessoas se organizam através de cooperativas, gerando trabalho, renda, uma forma, inclusive, de você revolucionar esse processo de autogestão. As cooperativas não têm donos, né? Ou seja, tem a figura de um coordenador, que é eleito periodicamente, mas onde as pessoas conseguem, através de uma pauta extremamente positiva e importante, ter as condições de se constituir, exatamente por estarem em grupo, como uma alternativa bastante interessante, com valor agregado do design, com uma produção qualificada. Inclusive temos a escola aqui, depois a gente pode até falar um pouco sobre isso, design no Rio de Janeiro, que é na UERJ. E, veja, se torna competitivo em termos até de mercado, em termos de trabalho, renda, uma grande alternativa que tem mexido muito na economia do Brasil e também do estado do Rio de Janeiro. E é uma pauta nossa, da nossa Comissão de Cultura, onde a gente quer, evidentemente, fomentar essas iniciativas, constante diálogo com a Secretaria de Estado de Cultura, aqui com o Washington também, e levando essa prática, essa boa iniciativa, por que não em outras prefeituras do estado, no interior, né? Levando a pauta da cultura, a pauta da economia criativa, a pauta da economia solidária, da organização desses grupos que fazem trabalho, renda, autogestáveis e que tem a pauta também do design, que melhora a qualidade do seu trabalho, gera valor agregado a ele e dá um preço competitivo a ponto de você ter um grau razoável de independência e desenvolvimento econômico também no estado. E políticas públicas voltadas para essa área, elas já existem ou ainda são necessárias? Olha, nós já temos algumas coisas sim. Fizemos uma audiência pública aqui sobre a cultura da moda, onde apontou para a necessidade, tem a questão da redução do ICMS, que a gente está batalhando e conseguimos recentemente a manutenção desse ICMS mais baixo para essa indústria. E talvez o elemento mais significativo é o fomento a essas cooperativas. Eu acho que isso é uma alternativa muito interessante. A gente tem feito debates importantes aqui na casa sobre isso. Criamos, inclusive, um grupo de trabalho que tem pensado formatos e iniciativas onde se faça um processo de intervenção mesmo, no bom sentido da palavra, junto ao governo do Estado, para que seja um fomento a essa economia. Isso é imprescindível. Buscar, evidentemente, alternativas até de
utilizando inclusive o debate que está hoje no Congresso Nacional da questão do super simples, da questão de uma tributação mais baixa para essas economias, e isso é uma forma de você inclusive usar a criatividade na redução da taxa de desemprego. Isso é algo que o Brasil tem sido muito pioneiro nisso, o Brasil tem caído cada vez, a cada ano que passa, a sua taxa de desemprego, isso é bom, é positivo. Agora, essas alternativas também dão uma competitividade muito boa no mercado. E o Estado tem que ser parceiro nesse sentido. O desafio, acho que essas políticas públicas hoje, o deputado estava dando aí esses horizontes, acho que tem questão tributária, tem questão trabalhista, tem uma série de camadas aí que a gente precisa abordar. E também nas políticas públicas, essa questão do gasto público como grande financiador da inovação e do bem-estar social da população brasileira. Isso é o que a gente tem aí pela frente como desafio. O Estado é o maior dinheiro que a gente tem na sociedade brasileira para gerar o desenvolvimento que a gente quer. Se o Estado, ao gastar, ao comprar a caneta, ele, em vez de comprar a caneta mais barata, que é a caneta que acaba sendo lá a última caneta, já quase no prazo de validade vencida, que é uma caneta importada da China, não sei o que, ele passar a comprar uma caneta inovadora. Isso vai aumentar a eficiência dos funcionários. Parece um gesto banal, parece uma questão, mas aumenta. O cara vai ficar menos nervoso quando tem que começar lá a trabalhar de dia. A gente sabe como o serviço público é penoso, porque grande parte das coisas não funcionam. Não é por falta de vontade do funcionário público, do governante, é por falta de condições de recurso. Isso tudo, se o gasto público da caneta, a biblioteca pública, a escola que é construída, a praça pública, as obras, os bueiros da cidade estiverem investindo em design, isso tudo vai gerar um desenvolvimento. E a gente tem a possibilidade de trazer essa inteligência brasileira, que é fantástica, é admirada pelo mundo inteiro. A cultura brasileira, que é um grande valor, e esse valor está agregado aos produtos. A gente voltar a esse ciclo que o Washington estava se referindo, na época em que a Petrobras, o dinheiro que foi projetado, todo mundo lembra do barão. Até hoje a gente fala, na gíria da sociedade, fala um barão, um barão. O barão foi uma nota projetada pelo Aloysio Magalhães, que é um dos grandes designers brasileiros, que fez o símbolo da Petrobras, que fez o símbolo da Bienal de São Paulo, que fez uma série de produtos que a gente até hoje sobrevive. Esse valor agregado, trazer a cultura brasileira para dentro do que a gente consome, para dentro do que o Estado paga, é um fator de geração de renda e desenvolvimento social fundamental. Tem casos que a gente tem aqui. Hoje, a Osklen, que é uma grande empresa de moda, ela trabalha com comunidades que usam a pele do peixe, conseguem trazer uma pele de peixe, e esse tênis está nas principais ruas de consumo de moda da Europa. A borracha dos seringueiros do norte do país é transformada em acessórios de ponta. Isso a gente vê, a Osklen, acho que é um caso desse, de ponta. A Mana Bernardes, que é outra designer de ponta do Rio de Janeiro, os materiais do Saara, a redinha que carrega as laranjas, com uma bolinha de gude, vira um colar de pérolas, que é hoje consumido no MoMA de Nova York. É uma mudança de paradigma, que a gente não está comprando a joia só da Cartier, a joia da Chanel, a gente está comprando a joia da Mana Bernardes, a gente não está comprando a roupa da Calvin Klein, da Gucci, a gente está comprando uma roupa da Osklen hoje. Isso traz renda, traz desenvolvimento social, traz venda de tecnologia para fora, traz exportação do Brasil. Isso é desenvolvimento social, isso é geração de renda, e tudo isso pode estar junto, como eu acho que a gente está discutindo aqui, e o Estado, se entrar nesse jogo, eu acho que a gente tem Copa do Mundo e as Olimpíadas, se entrar, se a iluminação pública, se os pontos de ônibus, tudo que a gente for gerar, a gente vai desenvolver uma sociedade muito mais próxima ao bem-estar, e vai gerar a possibilidade, em vez da gente comprar soluções internacionais que vêm junto com a Copa do Mundo, a gente vai vender para a próxima Copa do Mundo. Nos países que estão em crise, que não têm dinheiro para investir, os estados estão perdendo a capacidade de investimento na área central. A gente vai gerar produtos que podem ser vendidos, inclusive, como soluções tecnológicas para esses países, que vão voltar mais à frente a serem novamente desenvolvidos no momento em que o Brasil vai se posicionar como um país mais desenvolvido do que é também. Eu queria dar um exemplo rápido e simples de uma ação pública. Nós estamos lançando um concurso de cartazes, cujo tema é o Rio de Janeiro. É um tema aberto, mas único. Rio de Janeiro.
esse é um concurso direcionado para designers. Esses cartazes, então, após a seleção, um cartaz vai ser selecionado. E esse cartaz, que é uma peça gráfica muito sintética, esse cartaz pode ser utilizado, por exemplo, para a divulgação de turismo da cidade. Vamos imaginar uma ação dessa sendo feita para cidades da Costa Verde ou da Costa do Sol. Ou seja, se no processo de divulgação turístico dessas cidades e dessas regiões, levasse em consideração esse modo de fazer, que é botar o design para contribuir. Então, você acaba tendo um produto de melhor qualidade. Esse produto mobilizou uma categoria profissional que tem que põe muito valor agregado no que ela faz, muita criatividade, muito da própria cultura. E a gente tem isso também como um modo público de fazer esse tipo de contratação, levando em consideração esse tipo de inovação que o Alfonso está falando. Então, algo muito simples, como um cartaz de divulgação turística de uma cidade, de uma localidade, pode ser feito através de um processo que leve em consideração o design. Na verdade, é botar esse aspecto no modo de como as entidades, os organismos públicos contratam seus produtos e seus serviços. Só para até concluir aqui, acho que e reforçar, né? Eu sou entusiasta de se repensar a questão do espaço público, do urbanismo. E os aparelhos que compõem as praças tem que ser atrativo. As pessoas têm que sentir a vontade de ficar ali, o conforto, essa ideia, o que aconteceu em Buenos Aires, a questão da cadeira, que assim, numa praça pública, num banco concreto, coisa simples, mas que a mãe pode aumentar um filho, sabe? Ponto de ônibus. Ponto de ônibus tem que ser um local confortável para as pessoas esperarem o ônibus. Pode estar chovendo, pode estar frio, né? Então, esse pensar vai para além da questão arquitetônica, vai no pensar de um design. Isso é uma profissão que hoje o Estado, de uma maneira geral, os municípios, estados, enfim, não pensam nisso. E aí, no caso, a própria prefeitura mesmo, né? As prefeituras, ter essa preocupação. Isso é gastar bem o dinheiro público. Gera trabalho, pode usar, inclusive, as próprias iniciativas de economia solidária, mas que se pense em padrões de praças e aparelhos públicos, pensando no bem-estar, no bem comum, e um design é fundamental para isso. Bom, quero agradecer muito a presença de todos aqui no nosso estúdio. Infelizmente, o nosso tempo já está esgotado. E o Alerj Debate fica por aqui. Se você quiser rever este programa, pode acessar www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.